Olá, Deus te abençoe. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu sou pastora Jane Silva, presidente da Comunidade Internacional Brasil-Israel, e hoje eu quero tratar de um assunto extremamente importante. Eu quero falar sobre a volta de Jesus e o apoio à terra de Israel, ao povo de Israel. O mundo está passando por muitas transformações e nós precisamos entender. Por isso, eu decidi fazer essa live, e hoje será uma live diferente, um vídeo diferente, uma gravação diferente. Mas eu sei que esse vídeo que você está assistindo, ele pode mudar muito o seu entendimento de como você vê o mundo, como você vê as coisas que estão acontecendo. Muitas pessoas ficam assim: será que é a volta de Jesus? Será que não é a volta de Jesus? Será que é os fins dos tempos? E muitas pessoas sentem medo também. E hoje eu quero acalmar o seu coração e dizer que não há motivo para você ter medo. Muito pelo contrário, é motivo de você se aproximar de Deus, continuar na presença de Deus, ou se você não está na presença de Deus, você voltar para Deus e você entender que se eu acreditar nas profecias ou eu não acreditar, elas vão acontecer. As profecias, para se cumprirem, elas não dependem de mim nem de você. Agora, o que é muito importante nisso tudo é você decidir do lado que você está. Isso é importante, é isso que eu quero tratar com você aqui hoje. Porque o seu papel como cristão, ele é fundamental para a sua vida, para como Deus vai te tratar, né? Então, assim, muita gente está confundindo tudo que está acontecendo, e eu tenho uns assuntos muito interessantes para tratar com vocês aqui hoje. Porque muitas pessoas mandam mensagens para mim, escrevem nos meus vídeos: pastora, será que nós estamos vivendo os fins dos tempos? E muitas pessoas começam a me dizer que, assim, pastora, o que está acontecendo em Israel tem a ver com a volta de Jesus? E eu preciso falar para vocês que o mundo inteiro está olhando para Israel. Todo mundo, de uma forma ou de outra, sabe da importância de Israel, e eu quero hoje, fique aqui para você entender o que Israel tem a ver com a volta de Jesus. Sim, eu estou falando de Israel, porque muitas pessoas enxergam Israel apenas como num cenário político, apenas o que, principalmente, as emissoras tendenciosas que são pagas pelo Irã, pelo Hezbollah, são pagas por aqueles que se opõem a Deus, não vou nem falar que se opõem a Israel, se opõem a Deus, e essas pessoas realmente é um perigo muito grande você ser guiado por essas pessoas. O que Israel tem a ver com a volta de Jesus? É o que nós vamos aprender hoje. Por que os cristãos devem apoiar a terra de Israel? São algumas perguntas que eu pretendo responder para vocês. Será que se apoiar, que se opor, apoiar não, se opor a Israel, você pode perguntar, pastora, se eu me opor a Israel, é como se opor ao próprio plano de Deus? Vou te responder também. Será que tem alguma consequência para você? Você diz assim, eu não gosto de Israel. Bom, vou te responder isso tudo aí. Então, eu quero que você fique aqui comigo e que você escreva aqui nos comentários, por favor, e já dizendo que se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Esse canal é um canal novo, por isso um canal pequeno que precisa muito do seu apoio para que eu possa divulgar a palavra de Deus, para que eu possa ensinar sobre a verdade da volta de Jesus,
de Israel e tudo mais. Então, durante essa programação aqui, desse vídeo, eu quero responder mais perguntas, como qual o papel de Israel na profecia bíblica? Bom, essa não é, até você já deve estar pensando aí na sua cabeça, mas eu vou responder. Por que Jesus voltará exatamente em Israel? Olha, são perguntas que você tem que ir pensando aí e já começando a trabalhar na sua cabeça. O que acontece com quem amaldiçoa Israel segundo a Bíblia? Eu quero dizer para você que tudo que eu vou responder aqui, tudo que eu vou falar aqui é segundo a Bíblia. Não são coisas da minha cabeça, não são coisas baseadas em manchetes, em jornais, mas é segundo a Bíblia, tá? Eu vou te falar sobre a Bíblia. Como a restauração de Israel cumpre as profecias de Deus? O que a Bíblia diz sobre apoiar ou se opor à terra santa de Israel? Como tudo isso se conecta com a nossa fé e a nossa salvação? É isso que eu quero responder nesse programa, nesse vídeo. Não sei se você vai estar assistindo gravado, ao vivo, não sei como é que você vai estar assistindo. Mas eu quero começar pelo início. O início de tudo, a Bíblia fala sobre a promessa de Deus em Abraão. Eu até separei aqui alguns trechos da Bíblia que eu quero ir mostrando para vocês. Demora mais um pouquinho, mas eu prefiro ir mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui, que eu vou colocar aqui a apresentação, compartilhar a tela. Eu quero compartilhar a tela. Vamos ver aqui o que eu vou compartilhar. Só um minutinho, que é importante aqui, ó. Isso, vou compartilhar aqui Gênesis, eu acho que você está vendo, né? Gênesis, eu estou no capítulo 12, a tradução é de João Ferreira de Almeida, corrigida em 1948. Quando diz corrigida, é porque ela foi atualizada, colocada numa linguagem mais moderna, né? E olha o que diz aqui, ó, o que diz aqui no versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. Isso é fundamental você entender. Peraí, desculpa, eu esqueci de compartilhar com vocês, me desculpe, tá? Eu pus aqui e esqueci de compartilhar. Achei que eu estava compartilhando. Então, por isso, eu vou ler novamente com vocês aqui, para vocês entenderem. Para não ficar errado, desculpa, tá? Novamente, aqui, ó. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. Isso está escrito em Gênesis, aqui, ó, Gênesis 12, tá? Capítulo 12, versículo 3. Então, não é a pastora Jane que está dizendo, não é nem o próprio Estado de Israel, ou vamos dizer assim, não é nem o governo de Israel ou algum judeu que está escrevendo isso. Isso é Deus dizendo. E nós precisamos entender que aqui é muito importante para nós. No início de tudo, Deus disse assim, olha, eu sei que muitas pessoas vão querer amaldiçoar Israel. E aqueles que amaldiçoarem Israel, eles também serão amaldiçoados. Aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Então, já no início aqui eu te mostro. Você quer o quê? Você quer abençoar? Você quer ser abençoado? Você quer ser amaldiçoado? Você escolhe. Está no poder da sua decisão. Eu amo o Senhor porque ele é muito democrático. Ele é muito democrático. Se você diz assim, não, eu quero amaldiçoar, mas eu não quero receber maldição. Mas existe o eco da vida, existe a lei do retorno. Aquilo que você semeia é aquilo que você colhe.
Você não consegue plantar um pé de laranja e colher uva. Você não consegue plantar um pé de banana e colher abacate. Então, a mesma espécie do que você semeia é o mesmo que você vai colher. Então, você tem o poder, logo no início de tudo, escolher. Você quer amaldiçoar ou você quer abençoar? Jane, pastora Jane, desde sempre, eu escolho abençoar Israel. Eu sempre escolhi estar do lado de Israel. Eu posso não concordar politicamente com algumas atitudes do governo, mas eu não amaldiçoo e nem publicamente eu vou fazer alguma crítica que possa dar a impressão que eu estou amaldiçoando, que eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Mas Deus conhece a intenção do meu coração. E ainda aqui nesse início, eu quero alertar os cristãos, principalmente pastores, é tão insano um pastor amaldiçoar Israel, um pastor, uma pessoa que usa a Bíblia dos judeus, porque a Bíblia é dos judeus. Se você for analisar o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, ele é todinho a história do povo judeu. E no Novo Testamento, a história do povo judeu. Quem é Jesus? Jesus é um judeu. Quem eram os discípulos? Judeus. Nós temos que entender isso. Quem foi que pregou, as primeiras mulheres que pregaram sobre a ressurreição de Cristo? Elas não eram brasileiras, elas não eram americanas, elas não eram francesas, elas eram judias, elas estavam em Israel. Então, como que você pode querer falar de Deus, falar de Jesus e falar mal da terra, aonde tudo começou, aonde tudo está acontecendo, porque a história de Israel continua acontecendo, e aonde que tudo vai terminar? Tudo tem a ver com Israel. Olha, você tem que ter sabedoria. Eu quero aqui te lembrar da história da prostituta Raabe. Era uma prostituta que vivia em Jericó, presta atenção, e ela ficou sabendo, como todo o povo de Jericó, eu já estive várias vezes em Jericó, e inclusive, ano que vem, 2026, eu devo fazer um grupo grande para Israel, e se tudo tiver ok em Jericó, iremos a Jericó. E essa mulher, olha só, apesar dela ser uma mulher que ficava nesse leva e traz, ela sabia de tudo que acontecia dentro de Jericó e em volta de Jericó, né? Ela fica sabendo que o povo de Israel iria invadir Jericó, ela não sabia como, mas ela recebe alguns espias de Israel que entram dentro de Jericó para conhecer a terra, para saber tudo, como diz, para sondar, né? Eu falo que era o serviço secreto de Israel. O serviço secreto de Israel começou há quanto tempo, né? Na época de Raabe. E quando ela fica sabendo daquilo, ela acolhe os espias, ela toma um lado. Olha para você ver, ela já toma um lado, ela já se converte ao judaísmo. Naquela época nem existia cristianismo, mas ela se converte ao judaísmo e ela abraça a missão de Israel. Ela podia, politicamente, ter ficado do lado do governo de Jericó, daqueles que queriam se opor aos planos de Deus. Mas ela, sendo uma mulher prostituta, uma mulher talvez não muito bem vista, mas aí mostra também como que o povo de Israel não fez e não faz acepção de pessoas, eles aceitam pessoas de outras nacionalidades, abraçaram aquela mulher e ela escondeu os espias dentro da casa dela. Quando vieram ali os policiais, vamos dizer assim,
eles entraram aqui, ela ainda ajudou a desviar os policiais, dizendo que eles tinham ido por um caminho, sendo que eles tinham ido por um caminho totalmente diferente. Ela escolheu um lado. E a Bíblia diz que por causa disso, Deus poupou não só Raabe, mas poupou toda a sua família. Sabia disso? Porque ela escolheu abençoar. Ela escolheu estar do lado do povo de Israel. Então, a Bíblia diz que quando Jericó ia ser destruído, que foi orientado para ela, olha que coisa maravilhosa isso, que ela colocasse um lenço, uma fita, um sinal vermelho pendurado na casa dela, para que quando eles fossem destruir a cidade, eles não destruíssem a casa dela. E todos que estivessem dentro da casa dela seriam salvos. Olha que escolha maravilhosa que ela fez. E a Bíblia diz que então tudo foi destruído, mas que Raabe e sua família foram salvos. E dizem os livros judaicos, porque toda a história judaica não está só na Bíblia, né? Tem os livros judaicos, que Raabe, ela depois casou com um dos que entraram em Israel, né? E eu não vou entrar nessa questão agora para não prolongar, e ela passou a ser uma pessoa totalmente ativa dentro da comunidade judaica. Então, esse é o primeiro ponto que eu digo para você. Escolha se você quer ser abençoado ou se você quer ser amaldiçoado. Esse é um dos pontos muito importante, baseado no que nós lemos em Gênesis 12, 3. Então, depois disso, eu quero, depois disso tudo que eu falei, te dizer que o mesmo Deus que salvou Raabe é o Deus que salva você nos dias de hoje, em pleno 2025, ou quando é que você for assistir esse vídeo aqui, Deus continua salvando e abençoando aqueles que estão ao lado do povo de Israel. Agora vamos também falar de Ezequiel 37, e eu vou compartilhar aqui, que aí é outro assunto que nós precisamos entender, que aqui a live está demorando, o programa está demorando, mas é para quem quer entender, é para quem quer compartilhar a tela. Agora eu vou direitinho aqui, não vou esquecer não. Eu quero agora, eu já deixei aberto aqui para facilitar, Ezequiel 37, compartilhar, aí eu tenho que voltar aqui para colocar para vocês aqui. Então, Ezequiel 37, eu quero ler aqui com vocês, espera aí, Romanos, que nós vamos ler depois, aqui não, aqui é Gênesis, já posso tirar, aqui é Romanos, será que eu não abri o Ezequiel aqui? Abri porque aqui, está aqui, Ezequiel. Olha só o que diz aqui no livro de Ezequiel, vou até ver se eu dou um aumentado aqui, para ficar mais fácil para quem está em casa ler. Deixa eu ver aqui se eu aumentando fica melhor ainda. Espera aí, eu quero aumentar, porque eu quero que você leia com mais facilidade. Aqui está melhor. Ezequiel 37, olha o que diz. Veio sobre mim a mão do Senhor. Deixa eu só ver se está saindo aqui. Tá saindo, né? Porque tem hora que eu fico assim, mas será que está dando certo? Está dando certo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dizeis, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei
entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso com seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, e um exército grande em extremo. Aí eu vou ler só até aqui, porque eu quero voltar no assunto, senão fica muito longo também, mas eu quero falar sobre o renascimento do Estado de Israel. Aqui, quando nós lemos, como nós lemos Ezequiel 37, o Estado de Israel ficou 2000 anos. Você sabe o que é 2000 anos? Como um vale de ossos secos, como um amontoado de mortos. Vocês sabem tudo o que aconteceu. Israel passou, o povo judeu passou pelo Holocausto, aonde que literalmente era isso. Campos e campos cheios de mortos do povo judeu. Um momento muito triste na história. 2000 anos sem bandeira, 2000 anos sem pátria, 2000 anos sem ter um lar, sem ter uma casa, sem ter para onde voltar, sem ter alguém para protegê-los. Eles estavam espalhados entre as nações, que também foi um plano de Deus. Eu não quero demorar muito, mas a Bíblia fala, o Senhor fala, que Deus disse que ele ia espalhar o povo de Israel sobre os 4 cantos da terra. Inclusive aqui no Brasil nós temos uma comunidade judaica imensa. Glória a Deus por isso. E que no momento certo, Deus ia fazer com que eles pudessem renascer. E Ezequiel, há milhares de anos antes, previu tudo isso. E Ezequiel cumpriu a palavra de Deus. E ele foi profetizando conforme, você vê o poder da profecia. A profecia, muitas pessoas, não é o assunto aqui hoje, mas às vezes as pessoas não entendem profecia. Eu profetizo que você vai receber uma bênção na sua vida. Se você concorda, diz amém. É uma maneira de você receber. Eu profetizo que você será curado. Você pode dizer amém. Eu profetizo que algo que você está aguardando muito tempo para acontecer na sua vida, sentimental, vai acontecer, e você diz amém. Isso é uma profecia. Eu estou profetizando coisas boas, é como se eu estivesse te abençoando. E Ezequiel, então, dentro dessa visão, como nós lemos, à medida que ele foi profetizando e falando conforme Deus estava orientando ele, foi acontecendo exatamente conforme ele profetizava. E ali era o quê? Era o renascimento do Estado de Israel, a refundação do Estado de Israel, depois de 2000 anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois de 2000 anos, a gente, nesse tempo, porque nessa geração, nós estamos vendo o cumprimento, nós somos os privilegiados, porque as pessoas, os cristãos,
antes de 1948, eles não viram essa profecia se cumprir. E nós estamos hoje vendo esta profecia se cumprindo. Nós somos o povo privilegiados, porque nós estamos vendo essa profecia se cumprindo. E o temor tem que estar no nosso coração, porque nós estamos presenciando esta profecia. E isso é demais. Por isso nós temos também mais responsabilidades com essa geração, com o apoio a Israel. Olha que coisa tremenda. Em 1948, inclusive, pela mão de um brasileiro, Oswaldo Aranha, o gigante da diplomacia brasileira, foi recriado o Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948, quando David Ben-Gurion anunciou a recriação do Estado de Israel. É um momento de muita emoção, eu me sinto muito emocionada por isso, porque é uma profecia se cumprindo. Eles não tinham uma língua, mas a língua deles renasceram. Dentro de Israel hoje falam o hebraico, judeus no mundo todo falam o hebraico, eles têm uma bandeira, eles têm um hino, inclusive o hino de Israel é um hino maravilhoso, que fala de um povo que 2000 anos viveram sem pátria, sem uma bandeira, mas eles estavam sempre olhando para Sião, em direção de Israel, acreditando no milagre, e o milagre aconteceu. Então, esse é um motivo pelo qual nós podemos decidir, em qualquer situação, estar do lado de Israel. Nesses conflitos, últimos conflitos, que o objetivo aqui não é falar dos conflitos agora, mas é alertar os cristãos, nós devemos apoiar Israel e ficar do lado de Israel. Não podemos acreditar nas narrativas de uma mídia tendenciosa e de uma mídia que trabalha 24 horas contra Israel. Vocês já imaginaram se o que aconteceu em Jericó acontecesse nos dias atuais? Quais seriam as manchetes que a mídia estaria dizendo? O povo de Israel destruiu Jericó e mataram crianças. E fizeram isso com as mulheres. Eles não olham, eles não entendem, eles estão cegos pelos planos de Deus. E eles estão a serviço do mal, a serviço de Satanás. Então, eles se opõem a tudo que é contra Deus. Eles são a tudo que é de Deus, eles se opõem. Agora, eu não vou colocar aqui para evitar censura, mas aquela Eliane Castanhede, uma coisa assim, da Globo News, ela chocou o Brasil e o mundo quando ela vem com um comentário dizendo assim: eu não entendo por que Israel vai lá bombardear palavras dela, abre aspas para ela, tá? Para essa jornalista do mal, essa jornalista antissemita, por isso que você não deve assistir a Globo, nem CNN, nada disso. Você tem que seguir canais independentes, porque eles realmente não falam bem de Israel, eles são tendenciosos e eles manipulam a verdade. Olha que coisa mais perversa que ela falou. Eu fiquei revoltada. Ela disse assim: por que o Irã bombardeia Israel, cai míssil ali, cai míssil aqui, cai míssil em escola, cai míssil em orfanato, em hospital, e morre um judeuzinho aqui, outro morto ali, mas não morre muita gente. Agora o Irã, Israel vai lá, bombardeia e mata um tanto de pessoas, mas em Israel os mortos são muito pouco. Olha que comentário perverso, olha que comentário antissemita. Quer dizer que ela queria que matasse, que morresse muitas pessoas dentro de Israel. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos. Eu tenho um hábito, propaganda, quando eu estou assistindo, que eu não assisto mais televisão convencional. Então, tudo meu é aplicativo, é YouTube, né? Na hora da propaganda, eu ponho no mudo. Os meus filhos até falam comigo, meus amigos: Jane, você fica o tempo... Eu só assisto quando eu tenho condição de ficar aqui, com o controle na mão. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Por isso que eles falam essas coisas, para que as pessoas ouçam coisas negativas contra Israel e comecem a
a replicar o que eles falam. Bom, agora vamos falar sobre Jesus e a terra de Israel. Primeiro, Jesus nasceu onde? Em Belém. E eu quero fazer uma explicação muito importante aqui. Belém, ela pertence ao Estado de Israel. E eu estava lá em Israel quando Ariel Sharon cometeu o maior erro da história e ele deu de mão beijada para os palestinos, esses que não querem paz com Israel, porque, tipo assim, o povo palestino, ele é um povo que não existe, assim, não existe dizer assim, eu sou igual eu falo, sou brasileiro, ok, sou brasileiro, eu sou americano. Não, o palestino foi usado esse termo, tem lives aqui no canal, tem vídeos aqui nesse canal, quando este termo, com o doutor Samuel, inclusive um grande professor judeu, quando começou a usar esse termo palestino. Então, Ariel Sharon, que era o primeiro-ministro de Israel, ele deu Belém, Jericó, que também estava com Israel, Gaza e Hebrom. Essas 4 cidades, achando que o problema dos conflitos eram terras. E piorou assustadoramente de 2005 para cá. Ele fez isso em 2005 e ficou muito ruim de 2005 para cá. Então, muitos palestinos, o Irã, os inimigos de Israel, tentam dizer que Jesus é palestino porque ele nasceu em Belém. E, atualmente, de 2005 para cá, na história recente, Ariel Sharon não negociou, deu Belém para os palestinos. Mas quando Jesus nasceu em Belém, primeiro, ele nasceu de uma virgem chamada Maria, e José, que casou-se com Maria, os dois eram de Nazaré, que continua com o Estado de Israel, e eles são 100% judeus. Então, Jesus é um judeu. E eles trabalham para dizer que Jesus é palestino. E é um absurdo isso, é um absurdo. Eu entrevistei uma vez um palestino, e ele disse para mim que Maria e José são palestinos. É que eles não são judeus. Eu não quis nem muito papo, porque quando a pessoa vem com uma coisa tão fora de lógica, a gente vê que narrativas, não adianta narrativas, só narrativas não me convencem. Então, Jesus nasceu aonde? Em Israel. Aonde Jesus morreu? Foi preso, julgado e crucificado. Foi no Brasil, não foi? Não, não foi no Brasil. Foi nos Estados Unidos. Não, foi em Roma. Também não. Foi em Israel. Foi em Jerusalém. E aonde Jesus ressuscitou depois do 3º dia? Também em Jerusalém e Israel. E aí, eu te pergunto, você que é cristão e acredita que Jesus vai voltar, ele vai voltar aonde? Aonde que a Bíblia diz que ele vai voltar? Pastor, eu acho que ele vai voltar em São Paulo. Não, você errou. Ele vai voltar lá em Nova York, porque agora o presidente é o Trump, e o Trump vai falar, Jesus, você vai voltar? Não, Trump não manda nas profecias. Político nenhum, líder político nenhum tem o poder de mudar as profecias. Então, ele vai voltar em Israel, Jerusalém. E eu quero ler com vocês aqui Zacarias, vamos lá, para você ver como que você tem que tomar muito cuidado quando você toma uma posição contra Israel, você começa a ficar... Cadê aqui? Eu quero Zacarias, tá aqui, ó. Zacarias, aqui, é muito importante, deixa eu voltar aqui. Tenha paciência, porque eu mesma, sozinha, fazendo tudo, tá? Então, aqui, ó. Vamos ver Zacarias 14, deixa eu ver aqui se está certo, 14, 4, só um minutinho, aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. E diz assim, ó, olha só, e naquele dia da volta de Jesus, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras,
que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Não vou entrar em muita coisa aqui agora, mas eu só quero mostrar para você essa parte aqui, ó. E naquele dia estarão os seus pés sobre onde? O Monte das Oliveiras. Então, quando Jesus voltar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. É aonde que, inclusive, é onde o Jardim do Getsêmani, é onde que Jesus sofreu muito, porque foi ali que ele venceu, e quando ele foi para a cruz, ele já tinha vencido. Ele só cumpriu o que já estava determinado por Deus para ele. A Bíblia diz que ele orou tanto ali no Getsêmani, e foi aonde que ele fez a oração, e o seu suor, a agonia de Jesus era tão grande que o seu suor se transformavam em gotas de sangue. É um momento... olha, eu já fui dezenas de vezes lá, porque eu morei 2 anos em Jerusalém, então sempre eu ia lá para orar. E quando eu lembro daquele local, e a Bíblia diz que foi aonde que Jesus orou e disse: Pai, se possível for, passa-te de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Então eu quero te dizer que tudo que está acontecendo pela vontade de Deus. Agora, não é porque está acontecendo pela vontade de Deus que eu vou causar mais dor para Israel. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ficar do lado, tanto que Jesus, do lado do povo judeu, Jesus, quando ele estava ali sendo crucificado, estava na cruz, ele fala: Pai, por que me desamparastes? Porque ali ele estava sofrendo como um homem. Ele estava sentindo a agonia do meu pecado, do seu pecado, sentindo a nossa dor. A Bíblia diz que quando ele morreu, ele levou com ele toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. E quem que ele é? Ele é um judeu. Ele é um judeu. E por isso você tem que entender que se você ama a Deus, se você ama Jesus, se você é um cristão, não tem como você se opor à história. São os planos de Deus. Tudo que está acontecendo com Israel está acontecendo por um plano de Deus. Ou você acha que Deus perdeu o controle? Agora, a Bíblia, nós vamos chegar lá, a Bíblia nos ensina como devemos nos posicionarmos. E eu quero ler agora, só mais um pedaço aqui, já estamos chegando para o final, mas eu quero ler algo importante aqui, mais uma coisa importante para você aprender de uma vez por todas o que está acontecendo. Nós vamos agora para Romanos, e isso aqui é fundamental para você entender. Aqui, ó, Romanos, Romanos, aqui, ó, compartilhar. Eu quero ir aqui em Romanos, espera aí que abriu aqui uma tela, porque eu estou fazendo tudo online aqui. Eu vou ler um pedaço só de Romanos, porque se eu tentar ler tudo, não vai dar. Mas olha o que diz aqui, ó. Romanos 11, tá? Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Isso é Paulo dizendo. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão. Lembra que lá no início nós falamos sobre Abraão, que Deus falou, olha, aquele que abençoar, falou para Abraão, eu vou abençoar, o que te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. E aí Paulo aqui está dizendo, eu sou da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aí ele continua, porque a pergunta é essa aqui, ó. Porventura, Deus rejeitou o seu povo? E aí ele responde, de modo algum, porque tem muita gente que acha, e é outro meio de ser antissemita,
e pastores antissemitas, igrejas antissemitas, que dizem que Deus rejeitou Israel, que porque Israel matou Jesus, por que os judeus matou Jesus, que então Deus rejeitou Israel. E isso é mentira, porque primeiro que Jesus, ele disse, a minha vida ninguém atira. Que Deus seria esse? Que Jesus seria esse se um grupo de judeus pudesse chegar e matar o filho de Deus? Não, ele disse, a minha vida eu a dou, para depois eu mesmo retomá-la. Ele estava dizendo que ele ia ficar 3 dias sepultado, morto, depois da sua crucificação, e depois ele ia ser o quê? Ele ia novamente, ele ia reviver, ele ia ressuscitar. Então, quando alguém dizer assim, tudo que Israel sofre é porque mataram Jesus, você repreenda e fala, não, é mentira. Jesus morreu por um plano de Deus. O próprio Senhor Jesus sabe que ele veio para isso. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, ele morreu para levar as nossas dores, para levar as nossas enfermidades, ele morreu para nos salvar, ele morreu para vencer a morte, para derrotar a morte. E hoje nós podemos dizer, morte, onde está a morte? Por quê? Porque aquele que crê em Jesus, ainda que morra, Jesus falou isso, ele viverá, porque é morrendo que se alcança a vida eterna. Foi quando Jesus morreu que ele voltou para o braço dos pais, que ele voltou para o reino eterno, espiritual de Deus. Então, a morte não é o fim, a morte é o início. Então, pare de acusar os judeus, para de ser um antissemita. Nós precisamos de entender, e quando você não entende, você corre o risco de cometer pecados, de ofender a Deus e de atrair doenças, atrair maldições sobre a sua vida, porque você está se opondo aos planos de Deus. Quando você se opõe a Israel, você está se opondo aos planos de Deus. Então, escolha abençoar, peça a Deus discernimento, inclusive mande este vídeo para um tanto de pessoas que você puder, da sua família, poste nos grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Esse vídeo é fundamental. Vamos continuar então e vou repetir. Digo, pois, Paulo dizendo, Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu sou também israelita da descendência de quem? De Abraão, da tribo de Benjamim. Aí ele continua no versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabes o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, peraí, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei aqui e buscam a minha alma. Aí qual é a resposta? Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Eu vou pegar esse texto aqui. O mundo hoje está virando um mundo antissemita. Será que você faz parte desses 7.000? É um número simbólico aqui, que não vão se curvar ao antissemitismo? Você não vai fazer parte do antissemitismo? Você vai ser este grupo que não vai querer ir contra Israel e contra Deus? Aí continua aqui. Eu não vou ler tudo, mas é porque eu quero explicar um pouco aqui para vocês. Deixa eu até ver aqui, porque tem muita coisa aqui que eu queria falar. Peraí. Eu quero falar. Quer ver? Peraí. Olha. Peraí, vou ler aqui, ó. Peraí.
Vou ler essa daqui, do 15 em diante. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E aqui continua. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories, eu quero parar nessa parte aqui, ó, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, nem a raiz, mas, mas a raiz sustenta a ti. Vou ler o próximo. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás de pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Olha aqui mais uma advertência. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são o povo judeu, teme que ele não te poupe a ti também. Eu poderia ler todo o capítulo, mas eu não vou ler. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na benignidade, de outra maneira tu serás cortado. O que eu quero te mostrar com tudo isso que eu li aqui? Eu quero te mostrar, e eu queria te pedir, com toda humildade, para você abrir o capítulo 11 de Romanos e ler o capítulo inteiro. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui, volte aqui no vídeo, assista de novo e deixe aqui as perguntas que eu respondo. Eu respondo todo mundo. O que está dizendo aqui o apóstolo Paulo? Olha, eu sou também descendente de Abraão, propriamente da tribo de Benjamim. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que por causa do pecado, o pecado sempre é o motivo de tudo, está acontecendo tudo que aconteceu com os judeus, mas eu quero te dizer uma coisa, eles são os ramos naturais. Nós, os gentios, ele não, porque ele não era gentio, ele era judeu, né? Ele é chamado de apóstolo aos gentios, mas os gentios, que somos todos nós fomos, vocês serão enxertados, vocês foram por causa de Cristo, enxertados na oliveira, a oliveira é Israel. Enxertados na oliveira. Por causa disso, nós o quê? Nos tornamos um, não divididos, mas um com o povo judeu. Nós somos um, estamos juntos com o povo judeu. Então, quando você defende Israel, você está se defendendo. Quando você ataca Israel, você está se auto-atacando. E aí, Paulo, ele faz um alerta. Cuidado, muito cuidado. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não poupou Israel, eu aconselho que você tome cuidado, porque você também não será poupado. E ele faz um alerta muito grande, que é para eu não empinar o meu nariz, que tem muita gente que empina o nariz como se ser cristão fosse o limpinho, fosse o santinho, fosse o especial para Deus, e que os judeus são os pecadores, são os malfeitores, é o povo que não presta. Cuidado, cuidado. Deus não vai poupar dos seus comentários, porque a Bíblia diz que está no poder da nossa língua a vida e a morte. E conforme o que você fala de Israel, você pode atrair maldição e você pode atrair bênçãos para a sua vida. Então, aqui, Paulo
Diz para nós não nos orgulharmos contra as raízes, contra o povo de Israel. E eu quero aqui falar, então, sobre a maldição da indiferença. Quando você é indiferente com Israel, quando você não está nem aí para que nada que aconteça por Israel, você não ora por Israel, você não abençoa por Israel. E aí eu quero ir no último texto bíblico que nós vamos ler, que está no livro de Salmos, e eu quero compartilhar, já estamos partindo para o final aqui, nós já temos um bom tempo, que estamos já chegando quase 1 hora, mas esse vídeo é para quem está afim de aprender e quer aprender, né? Olha o que diz aqui, ó, para você ter ideia da gravidade do que diz aqui, ó. Peraí que eu ainda, deixa eu ver, ainda não coloquei, eu esqueço, às vezes tem hora de colocar. Me desculpem, mas é porque eu estou sozinha aqui, né? Salmo 122, 6. Eu quero até, peraí que eu vou dar um zoom aqui, que eu quero que você veja bastante aqui, ó. Olha o que diz aqui no 6, ó. Orai pela paz de Jerusalém. Olha que eu vou até desmarcar e marcar de novo. Prosperarão aqueles que te amam. Quer dizer, lá em Gênesis eu li para vocês, nós lemos, que a Bíblia diz, em Gênesis 12, 3, que Deus vai abençoar quem abençoar Israel e amaldiçoar quem amaldiçoa Israel. Aqui já tem uma outra bênção, o Senhor dizendo, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Você sabia que Jerusalém é a cidade mais importante do mundo? Desculpa. Ela é a mais importante do mundo, é a cidade de Deus, é a cidade que é o relógio de Deus. Se nós queremos saber quantas horas são, nós não vamos olhar para o Washington, nós não vamos olhar para Brasília, nós não vamos olhar para nenhuma capital, mas nós vamos ter que olhar para Jerusalém. Então, assim, eu poderia ficar 3 horas falando do assunto, mas eu queria fazer esse alerta aqui, e já partindo para o final, eu tenho um chamado espiritual para fazer para você, um alerta espiritual. Queridos irmãos, amigos, vamos apoiar Israel. Não vamos olhar Israel no sentido político. Nós podemos olhar, mas não entrando no jogo da política, porque o jogo da política está aí para se opor a Israel. Mas vamos olhar Israel à luz da palavra de Deus. Então, apoiar Israel não é questão política, é questão de fé, é questão de obediência à palavra de Deus. Não é questão de ideologia, tá? Inclusive, dentro de Israel, tem um grupo muito grande de judeus de esquerda, que é de assustar, como que eles não têm noção do perigo que eles estão correndo, porque eles estão correndo perigo quando eles se opõem ao próprio Estado de Israel. E apoiar Israel é sobre obedecer à vontade do coração de Deus. Quem entende o plano de Deus honra o povo de Deus, porque o povo de Deus, que é o povo de Israel, é um povo escolhido por Deus. E quem se posiciona contra Israel se coloca contra os planos divinos, contra o próprio Deus. Então eu faço um apelo aqui para que eu, você, todos nós possamos seguir defendendo Israel, que possamos sermos encontrados diante de Deus como intercessores e não opositores de Israel. Vamos ser como vigias no muro, vamos ser atalaias do Senhor, vamos esperar Jesus, o Jesus judeu, para que ele venha e ele encontre um coração especial em nós, que nós não sejamos apanhados desprevenidos, atacando Israel, atacando a terra aonde que Jesus voltará. E que você possa dizer,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e por causa disso você deve apoiar. Jesus, ele está dentro do meu coração e ele é um Jesus judeu. E por causa que eu tenho um Salvador judeu, eu apoio todo o povo judeu. Eu sugiro que você se arrependa, se você se opõe, tem sido um apoiador do antissemitismo, tem se alimentado das mentiras da CNN, da Globo, de outros veículos aí e de canais de influencer, de youtuber que trabalham contra Israel. Gente, leia a Bíblia, ou então você não, ou então tem uma ideia, você deixa de ser cristão. Se você não aceita o povo de Israel, você não pode aceitar Jesus. Porque como que você vai apoiar o antissemitismo, apoiar a matança de judeus e vai dizer que você é um cristão? Não combina, porque Jesus, ele é judeu. Põe isso na sua cabeça, Jesus é judeu. Bom, eu peço que Deus te abençoe, que Deus abra o seu entendimento, que Deus te ajude, e eu quero pedir que, se você gostou dessa live, desse vídeo, se você achou que acrescentou na sua vida, que você possa compartilhar com seus amigos, que você possa deixar aqui nos comentários também o comentário que você quiser. Se você puder, deixe uma oração por Israel aqui nos comentários, abençoe Israel, é um alerta muito sério, né? E marque aqui, deixa marcado aqui nos comentários alguém que precisa conhecer essa verdade, que precisa seguir, né? Quer seguir os planos de Deus, mas que não conhece como abençoar Israel. Então, o canal aqui é um canal novo, com um propósito grandioso. Se inscreva aqui, curta o vídeo. Só você inscrever, se você puder deixar um comentário, melhor ainda. E quero dizer para você que este canal, não sei o dia que você vai assistir isso, mas eu me dediquei, a nossa equipe, a produzir todos os salmos, e depois vamos passar a produzir Provérbios, Cantares de Salomão, que é um livro tão espiritual, e outros livros da Bíblia. Também vou postar Romanos, Tiago, Efésios, e Apocalipse, o que Deus nos permitir postar, né? Mas eu mesma vou, às vezes, fazer almoço, ou estou na academia, põe fone, eu fico ouvindo os salmos. Fortalece tanto o meu coração. E o Salmo 1 já começa dizendo para sermos abençoados. Quem sabe eu até coloco um salmo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um salmo aqui para você entender como que está ficando bonito. Estou fazendo de maneira... deixa eu ver aqui, não estou conseguindo. Peraí, parece que eu coloquei de forma errada. Apresentar... Peraí... eu tenho que colocar vídeo. Deixa eu ver se vai dar certo. Não está dando certo. Espera aí, eu vou tentar. Tenha um tiquinho só de paciência, que eu vou ver se agora eu vou conseguir. Espera aí, se não conseguir, você vai aqui. Não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui se eu tento de uma outra forma, que eu queria colocar um vídeo de salmo aqui, para você entender. Espera aí, que eu vou tentar fazer de uma outra forma e ver como que está ficando tão bonito, tão maravilhoso aqui, tudo. Acho que eu vou conseguir colocar um salmo aqui. Deixa eu ver se eu tenho um Salmo 122 aqui. Eu não tenho, mas eu vou pegar o Salmo... Deixa eu ver aqui. Alguns já estão postados aqui. Eu vou colocar o Salmo, deixa eu passar ele para cá. Não, porque esse aqui está certo. É porque eu estava indo nos Salmos errado. Espera aí. Eu estou indo no lugar errado. Gente, me desculpa, mas eu acho que vale a pena, né? Eu não quero ir nos áudios. O que está acontecendo aqui? Salmos. Não estou conseguindo. Não sei o que aconteceu.
Será que eu deletei os salmos? Salmos, eu estou até preocupada se eu cometi algum erro e eu deletei algum salmo. Eu acho que eu deletei. Que coisa, que coisa. Meu Deus do céu. Mas eu posso, acho que, colocar pelo meu canal. Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei preocupada, viu? Agora eu fiquei preocupada porque se eu deletei todos os salmos do meu do meu arquivo, deixa eu tentar aqui. Eu vou tentar pegar do próprio canal aqui, que você pode ir no canal, tá? Gospel com Jane. E aqui você pode escolher um salmo. Agora aqui tá aqui, ó. Vou pegar um salmo, que aí nós vamos encerrar com um salmo. Vou pegar o salmo 83, espera aí, que eu vou ter que esperar só um minutinho, que tá passando uma propaganda. Eu tenho que pular, já acabou, espera aí. Vou voltar e aí eu vou colocar para vocês aí. Peraí, estou acertando. Gente, é assim mesmo. Quando a gente faz ao vivo, agora eu vou novamente compartilhar e eu espero que dê certo, hein? Eu espero que dê certo. Compartilhar. Salmo 83. Ok, agora acho que eu tenho que vir aqui. Peraí, agora vai dar certo. Adicionar. Agora eu vou ligar o Salmo QD, e aí você vai poder ouvir. Ó. Salmo 83. Ó Deus, não fiques em silêncio. Não te cales, nem fiques parado, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo. Estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem: venham, vamos destruir Israel para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos. Os que fazem um acordo contra ti são estes: o povo de Edom e os ismaelitas, o povo de Moabe e os hagaritas, o povo de Gebal, Amon e Amaleque, da Filisteia e de Tiro. A Assíria também se juntou com eles como forte aliada dos amonitas e dos moabitas, os descendentes de Ló. Ó Deus, faze com eles como fizeste com os midianitas, como fizeste com Sísera e com Jabim no rio Quizon. Eles foram derrotados em Endor, e os corpos deles apodreceram na terra. Faze com os seus generais o que fizeste com Oreb e com Zebe. Derrota todos os seus chefes, como fizeste com Zeba e com Salmuna. Pois estes disseram: vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Ó meu Deus, espalha essa gente como o pó, como a palha que o vento sopra para longe. Assim como o fogo queima a floresta, e as labaredas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e faze com que sintam medo do teu furacão. Ó Senhor Deus, faze com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o teu poder. Que sejam derrotados e envergonhados para sempre. Que morram em completa desgraça. Que saibam que somente tu és Deus, o Senhor, que tu és o Altíssimo, que governa toda a terra. Que incrível, que incrível! Eu fiquei agora assim maravilhada porque eu não programei. Vocês viram aqui que eu fiquei tentando achar um salmo, outro, e peguei o primeiro, coloquei lá Gospel com Jane, que é o meu canal, e fui na playlist Salmo, e o primeiro que veio, e é um salmo totalmente profético, falando quem são os inimigos de Israel. Olha como foi a conexão de Deus. E exatamente, eu estou impressionada com isso. Por quê? Porque isso é maravilhoso. Aqui Davi, né, está falando dos inimigos de Israel, falando até o nome das nações, falando tudo que aconteceu recente na guerra agora, quer dizer, há milhares de anos. Isso tudo foi falado no Salmo, e isso, como é tão atual nos dias de hoje. Então, para terminar, eu vou novamente pedir que, se você quiser, por favor,
venha no canal que você viu, Gospel, Gospel com Jane. É um nome super fácil de gravar, Gospel com Jane. E você põe os salmos, assista outros vídeos no canal, tem lives, tem mensagem de otimismo, tem shorts. É maravilhoso. É uma maneira de você me apoiar para que a palavra de Deus, para que os vídeos cheguem mais longe. Olha, se você ficou até aqui, eu quero pedir que Deus te abençoe. Quero pedir que Deus te prospere, que Deus te cure, que Deus conceda os desejos do teu coração. E se você recebe, escreva aqui embaixo. Eu recebo, pastora Jane. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família, que Deus abençoe a Israel e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.